Ok, pessoal. Agora que já demos uma passada geral sobre o que é um MEV e algumas das suas aplicações mais básicas, nós vamos levemente nos aprofundar nos dois principais sinais utilizados para imagem no MEV, né? E vamos entender um pouco melhor os seus mecanismos de geração e a formação do contraste nas imagens provenientes desses sinais. Mas antes de entrar nesses pormenores, vamos começar a entender como as diferentes partes do MEV atuam na formação da imagem. Com a visualização do conjunto inteiro, eu acho que fica mais fácil entender depois como as pequenas partes que o compreendem funcionam. Não é? O equipamento pode ser dividido em três partes básicas, três partes principais: fontes de elétron, lentes e detectores. Em uma visão geral e mais esquemática do microscópio, eu estou mostrando para vocês aqui, o feixe de elétrons gerado aqui no canhão de elétrons, ele é acelerado em direção à amostra, passando pelo conjunto de lentes condensadoras, que, como o próprio nome diz, tem o papel de condensar o feixe para que ele atinja a amostra da maneira mais concentrada possível. Nesse caminho, ele passa pelo conjunto das bobinas de varredura, que são responsáveis por varrer o feixe pela superfície da amostra, e as lentes objetivas, que são o coração da formação da imagem, são elas que cuidam do foco do feixe sobre a lente. Os detectores de elétrons, então, coletam o sinal e estão diretamente ligados ao sistema de controle e armazenamento dos dados. Finalizada a coleta de um ponto, o sistema de controle informa as bobinas de varredura que elas podem movimentar o feixe para o ponto seguinte. Ao longo dos nossos encontros, a gente vai voltar nesse esquema, esmiuçando um pouquinho melhor cada uma dessas partes aqui e tentando entender o funcionamento geral do microscópio. E tudo isso acontece em vácuo, então existe também um sistema de bombeamento para manter o sistema evacuado. Bom, nesse espírito, vamos começar a trabalhar no que é o contraste de imagem em MEV, né? Essa altura, eu acredito que muitos de vocês, se não todos, já sacaram que o contraste em uma imagem de MEV surge da diferença da intensidade eletrônica entre um ponto e seu vizinho. Aqui eu vou tentar fazer um exemplo esquemático. Eu tenho a amostra que eu quero observar no MEV e vou dar um zoom nessa região aqui. Essa região vai ser dividida em pixels na imagem final. O canhão de elétrons, então, joga o feixe na região associada ao primeiro pixel. Dessa região são ejetados um certo número de elétrons que atinge o detetor. O detetor faz, então, transforma esse sinal, essa intensidade eletrônica em um sinal para o computador, com a contagem, por exemplo, para essa região de 156 elétrons. O computador interpreta esse número como um tom de cinza e atribui aqui o tom de cinza associado a essa intensidade. Terminada a contagem, o sistema de coleta informa a bobina de varredura que ele pode se mover para o ponto seguinte. A mesma coisa acontece, um certo número de elétrons é gerado desse ponto, emitido para o detetor, que conta, nesse caso, 288 elétrons. Então, um número maior que o anterior tem um tom de cinza levemente mais claro. O mesmo acontece com o ponto seguinte, e assim a imagem vai sendo construída, ponto a ponto, tendo o tom de cinza da imagem associado à intensidade eletrônica gerada naquela região da amostra. Aproveitando, então, eu quero agora introduzir um pouquinho para vocês, eu acho que é um bom momento para a gente pensar no que é uma imagem digital, principalmente uma imagem digital obtida por microscopia. Não é? O que é uma imagem digital? É uma matriz retangular de pixels, onde cada pixel exibe um valor tonal.
E pixel é a corruptela de picture element, ou seja, é a menor unidade que consegue conter uma informação individual de cor. Então, nesse caso, a intensidade eletrônica foi convertida a uma cor, a maioria dos casos em um tom de cinza, né? Os tons se distribuem do valor mais baixo, preto, até o valor mais alto, o branco, né? Em variações de cinza, ou para o caso de imagens coloridas, são combinações de vermelho, verde e azul, que é o famoso sistema RGB, ou combinações de ciano, magenta e amarelo, que é o SMYK. Né? Então aqui eu tenho uma imagem de elétrons secundários no microscópio eletrônico, obtida por um microscópio eletrônico de varredura. Aqui um zoom de uma dessas estruturas aqui, mostrando já um zoom de tal forma que já começamos a ver aqui os pixels. E aqui um zoom maior ainda revelando, né, a existência de cada pixel, e veja que cada pixel tem um tom de cinza diferente. Na verdade, o sistema de coleta, quando ele olha para essa imagem, ele não vê uma matriz de tons de cinza, ele vê uma matriz de números. E como foi falado aqui, né, números mais baixos tendem a ser tons mais escuros e números mais altos tendem a ser a tons de cinza mais claros. No limite de que, se não tenho nenhum sinal, nenhuma intensidade eletrônica para um determinado pixel, ela vai ganhar um número 0, e se eu tenho acima de um determinado teto de intensidade, vai ganhar o valor máximo 255 para uma imagem de 8 bits. Aqui do lado eu tenho uma distribuição dos tons de cinza ocupados para essa imagem aqui. Observem que para tons de cinza mais claros, aqui indo para o branco, esses tons não foram usados, então não existe valores para ele. A questão da quantização em uma imagem digital. A qualidade da imagem está relacionada a duas quantidades. O número de pixels, que é um conceito que a gente está mais íntimo dele devido à popularidade das câmeras em celulares, né, que é o número de resolução em número de pixels, e ao número de tons, ou número de cores, que é a quantização. Quanto mais pixels, mais resolução, porque menor o pixel, você consegue mais detalhamento de contraste na imagem, não é? Mas a quantização, ela está relacionada a quantos tons são possíveis por pixel, não é? Eu vou começar falando aqui do exemplo mais básico, que é o mais comum para todos os sistemas de coleta de imagem científica, que são 256 tons possíveis, como eu falei antes. São 256 valores entre 0 e 255, onde mais próximos de 0 você está preto, mais próximo de 255 você caminha para o branco. Então 256, esse é o número. Agora uma informação de ciência da computação. Arquivos digitais, eles são armazenados em bits. Esse é o nome que se dá para a informação. Cada bit pode armazenar dois valores diferentes, 0 e 1, é a famosa linguagem binária. Então, 2 bits podem armazenar 4 valores, já que cada um armazena 2 bits podem armazenar 4 valores. Combinados, então, entre 0 e 1, você tem 4 possibilidades. E 4 é igual a 2 elevado a 2. Por que a gente colocou na forma de potência? Porque como as coisas vêm de 2 a 2, a gente vai colocar tudo na forma de potência na base 2. Seguindo esse raciocínio, 3 bits podem armazenar 8 valores. Aí vocês fazem a brincadeira aí no papel, aí pega 0 e 1 e distribui aí em 8 possibilidades para 3 bits. Né? E 8, colocado na base 2, é igual a 2 elevado a 3. Né? Um byte, agora observe que mudou aqui, é o nome dado ao conjunto de 8 bits. Então, em um byte, 8 bits igual a 2 elevado a 8, né? 2 bits, 2 a 2, 3 bits, 2 a 3, 8 bits, 2 a 8. Isso é um byte. Agora vamos fazer uma continha rápida. 2 a 8 é igual a 256. Então, uma imagem que tem uma variação tonal entre 0 e 255 por pixel,
ela exige 8 bits, ou seja, 1 byte por pixel. Então, repetindo, cada pixel pode absorver 256 valores. Então, cada pixel pode absorver 1 byte. Então, é 1 byte por pixel. Então, agora, ou seja, assim, então, por isso que a gente fala que é uma imagem de 8 bits. Quando a gente fala uma imagem entre 0 e 256 sons, é uma imagem de 8 bits. Uma imagem de 16 bits, em algumas operações do microscópio, você pode escolher se você quer uma imagem com 8 bits, 16 bits, 32. Uma imagem de 16 bits, por exemplo, ela nos dá a possibilidade de 2 elevado a 16 variações tonais, ou seja, 65.536 tons de cinza por pixel possíveis. Então, essa faixa aqui da distribuição vai aumentar muito mais. Acontece que poucos monitores têm a sensibilidade para diferenciar entre o contraste nessa variação muito grande aqui de tons de cinza. A diferença entre um tom de cinza para o seu vizinho vai ser tão pequena que alguns monitores do computador não são capazes de identificá-los. E o olho humano dificilmente também vai enxergar todos essas variações tonais. Mas por questão de qualidade, de quantização, para alguns estudos computacionais, processamentos matemáticos, é importante ter imagens com essa gama de valores. Não é? Então, uma imagem de 8 bits, voltando para o caso mais simples, com 1024 por 1024 pixels de largura e altura, né? Ou seja, 1 megapixel, uma imagem de 1 megapixel de 8 bits, ela consome 1 byte por pixel. Então, ela é uma imagem que ocupa 1 megabyte, porque se ela tem 1 megapixel e cada pixel tem 1 byte, então ela é uma imagem que ocupa 1 megabyte de espaço de armazenamento. Isso também é muito importante, saber isso aqui. Por quê? Porque você consegue dimensionar qual é o espaço do seu computador que você tem e qual vai ser o seu custo computacional no processamento dessas imagens. Bom, então, de maneira geral, eu mostrei para vocês como o microscópio controla o feixe para obter os sinais ponto a ponto, como a intensidade desses sinais vão gerar contraste na imagem, mas eu não falei para vocês da origem desses sinais e quais são esses sinais. Eu só falei que arranca um elétron de um lugar e ele é contabilizado. Então agora eu vou reduzir a minha amostra a um átomo no desenho mais simples que vocês conhecem, atômico. Núcleo com uma eletrosfera. Núcleo formado por prótons e nêutrons, os elétrons orbitando aqui em volta. E o meu feixe primário atingindo a sua amostra. A interação do feixe primário ela acontece simultaneamente tanto com o núcleo quanto com a eletrosfera. Das interações com o núcleo, é uma interação do tipo Rutherford. É uma interação com o potencial coulombiano do núcleo, ou seja, a intensidade dessa interação depende do número atômico presente aqui. A interação do feixe primário com um átomo de carbono vai ser muito mais leve do que a interação do feixe primário com um átomo de urânio, por exemplo, que tem um núcleo mais pesado. Consequentemente, esses elétrons que interagem com o núcleo, que são os elétrons que são espalhados de volta para o ambiente, grosseiramente falando assim, para um núcleo mais pesado, o número de elétrons espalhados para trás será muito maior do que para um átomo mais leve. São os famosos elétrons reto espalhados. As interações com a eletrosfera são interações que envolvem transferência de energia dos elétrons do feixe primário para os elétrons da eletrosfera que pertencem ao átomo. Essas trocas de energia, então, dão aos elétrons da sua amostra energia suficiente para que ele rompa as ligações com o núcleo e seja ejetado para fora da amostra. Esses são os famosos elétrons secundários. Então, as interações com o núcleo dão origem aos elétrons reto espalhados, as interações
com a eletrosfera dão origem aos elétrons secundários e fótons de raio-x, mas falaremos mais especificamente sobre fótons de raio-x depois. A espessura das amostras, então, permite que a gente assuma que o feixe primário é totalmente desacelerado quando ele penetra na amostra. Não é? E agora eu vou dar alguns nomes aqui. Então, a quantidade de elétrons secundários que deixa a amostra, eu vou representar por I é de S. A quantidade de elétrons retroespalhados que deixam a amostra, eu vou chamar de I de elétron retroespalhado, é RE. E o número total de elétrons primários que chegam à amostra, eu vou chamar de I de elétron primário, I é P. Então, chega aqui um determinado número de elétrons primários na minha amostra. Minha amostra ela está aterrada, ou seja, ela está em contato com a carcaça do equipamento, com aterramento. E para o nosso momento aqui, eu vou assumir que são gerados apenas elétrons secundários e elétrons retroespalhados, né? E são gerados, então, elétrons secundários e elétrons retroespalhados. O coeficiente de emissão de elétrons secundários, eu vou representar pela letra grega delta, é dado pela razão do número de elétrons secundários gerados em função do total que atingiu a amostra. O coeficiente de elétrons retroespalhados, eta, representado por essa letrinha aqui, também segue uma estatística semelhante. Ele é dado pelo número de retroespalhados gerados dividido pelo número total que atingiu a amostra. De tal maneira que o número total que deixa a amostra é o coeficiente de secundários mais o coeficiente de retroespalhado. Rearranjando esses dados aqui, a gente chega nessa expressão, que a quantidade de elétrons secundários mais a quantidade de elétron retroespalhado é dado pelo número total vezes o coeficiente de ejeção dessas duas propriedades aqui. Vamos guardar isso aqui, essa equação. Então, o feixe de elétrons primários atinge a amostra, ejeta elétrons secundários, elétron retroespalhado, e para simplificar minha equação, eu vou chamar o coeficiente de ejeção de elétron, seja retroespalhado ou tudo, aqui de sigma. E a gente tem aqui a seguinte situação. Se sigma for igual a 1, significa que todo o elétron do feixe primário foi convertido ou num elétron retroespalhado ou num elétron secundário. Ou seja, ninguém ficou para trás, não acumulou carga, carga não foi acumulada na superfície da amostra. Para cada elétron que chega, vai sair um, ou secundário ou retroespalhado. Se sigma é menor do que 1, significa que tem acúmulo de carga na amostra. Nem todo elétron que chega foi convertido num elétron secundário ou num elétron retroespalhado. Para amostras condutoras, ou seja, para amostras que conduzem eletricidade, esse excesso de carga que se acumula na superfície aqui, ele é compensado pelo aterramento da amostra. Esse acúmulo de carga ele é nocivo para a formação da imagem. Para amostras que não são condutoras, é como se esse aterramento tivesse sido cortado aqui, essa carga não consegue ser conduzida para o aterramento. Então, essa carga fica acumulada aqui. Então, o que acontece? A carga acumulada é uma carga eletrônica, ela tem carga negativa. E o elétron do feixe primário, também tem carga negativa. Então, cargas de mesmo sinal se repelem. Como consequência, o feixe primário, em um determinado momento do experimento, ele vai ser repelido pelo acúmulo de cargas negativas na superfície da amostra. E você começa a ter defeitos na sua imagem causados por isso. Por exemplo, esses defeitos de estrutura aqui, um excesso de carga acumulada aqui que danifica o contraste, né, que prejudica o contraste da imagem. Então, para evitar esse tipo de coisa e não ter desvirtuamentos da sua imagem e das medidas do seu resultado, em amostras não condutoras, é necessário depositar uma camada condutora sobre a superfície das amostras isolantes. Pode ser um filme fino de carbono, uma mistura de ouro-paládio, em alguns casos um filme puro de ouro.
esse filme condutor, ele é suficiente, ele é muito menor do que o volume de interação do feixe primário na amostra, então ele não vai causar perturbações significativas na sua morfologia, mas vai ser o suficiente para promover o escoamento do excesso de carga, permitindo assim que a imagem seja tomada. Então, está aqui a minha tentativa, né, de explicar para vocês a necessidade do recobrimento de um filme condutor na superfície da amostra em caso de amostras não condutoras. Aqui, uma distribuição dos elétrons gerados secundários, de todos os elétrons. Se você imaginar que você vai fazer uma distribuição estatística de todos os elétrons gerados pelo feixe primário em função da energia que esses elétrons têm quando eles são coletados, né? Então você tem que os elétrons que são ejetados da sua amostra, sejam eles secundários ou reto espalhados, eles vão ter uma distribuição de energia que vai desde zero até a energia do feixe primário. Se você joga 10 kV, você nunca vai obter um elétron arrancado com 11 kV. De onde veio esse 1 elétron volt aí? Esse 1000 elétron volt excedente aí, né? Não há um mecanismo de geração de energia ali. No máximo, troca. Então, se você joga 10, você tem que ter no máximo 10 de volta. Então, percebe-se nessa estatística, isso aqui é um dado experimental, né, tomado ao longo dos anos aí, que existe entre 0 e 50 eletronvolts um grande número de elétrons arrancados. Esse número ele vai crescendo levemente aqui até uma determinada região. Há um aumento e no finalzinho ali, com energia próxima ao feixe primário, tem um outro pico de elétrons com essa energia. Por definição, né, o limiar de 50 eletronvolts define os elétrons secundários, claro. Elétrons secundários têm uma origem diferente dos elétrons reto espalhados, mas a maioria dos elétrons secundários eles têm energia abaixo de 50 eletronvolts, enquanto o resto é definido como reto espalhados. E esses dois sinais são os principais mecanismos de formação de imagem em microscopia eletrônica. Sem entrar em muitos detalhes sobre essa figura e essa equação aqui, não é? O que acontece? Como consequência da forte atenuação dos elétrons, por causa de troca de energia e até mesmo, aí falando agora da característica corpuscular, né, dos elétrons dentro da matéria, a probabilidade de um elétron escapar da amostra e atingir a superfície, ela depende do livre caminho médio, ou seja, do tanto de energia que esse elétron tem para caminhar dentro da amostra e do quão profundo ele está dentro da amostra. Então, ou seja, elétrons secundários que têm energia abaixo de 50 eletronvolts, ou seja, são elétrons que têm energia menor, aqueles que pertencem a camadas, a átomos que estão mais enterrados na superfície da amostra, eles não conseguem chegar na superfície para depois ainda caminharem até o detector, então eles não são contabilizados, eles não têm energia para subir até a superfície da amostra e ainda chegar no detector. Por isso, os elétrons secundários que são detectados são aqueles provenientes somente das primeiras camadas atômicas da superfície. Por isso que os elétrons secundários, eles são utilizados principalmente para morfologia, porque só aqueles da superfície mesmo é que conseguem ser detectados e contabilizados. Basicamente, esses elétrons secundários, eles são gerados pelos elétrons do feixe primário, à medida que ele penetra na amostra, e pelos elétrons reto espalhados que deixam a amostra. Então, o feixe primário atinge a amostra, vai interagindo com a amostra, esse aqui no caso, perdendo energia por aqui, até que ele sai e vira um elétron reto espalhado. Nesse processo aqui, essa perda de energia aqui vai transferindo energia para elétrons da sua amostra. Esses elétrons vão acumulando energia e conseguem, então, romper as ligações atômicas aqui e ser ejetados. Os que são
aqueles que saem de uma distância de 5 vezes o livre caminho médio percorrido pelo elétron, aqui a gente usa o lambda para caminho médio, que é o mesmo lambda usado para comprimento de onda. É um problema, né, da ciência, né? Nós temos muitos fenômenos e poucos símbolos, então é preciso usar o mesmo símbolo para duas coisas, né? Então, aqueles elétrons que saem ejetados de uma distância de 5 vezes o livre caminho médio percorrido por ele, a gente chama de elétrons secundários do tipo 1. Aqueles que vêm de interações mais profundas, a gente chama de elétrons secundários do tipo 2. Os elétrons secundários do tipo 2 são elétrons de pouca resolução, são elétrons que formam mais um fundo na imagem do que informação útil propriamente dito. Os elétrons do tipo 1, que são os mais superficiais, são aqueles que ainda preservam muita informação da morfologia da amostra e são utilizados na imagem. Ao diminuir a energia do feixe primário, você diminui essa penetração, e ao diminuir essa penetração, você aumenta o número de elétrons secundários do tipo 1, ou seja, você melhora a resolução da sua imagem. Então aqui, voltamos naquela imagem, aquele esqueminha que eu mostrei na aula anterior, né, mostrando aqui que sinais diferentes são provenientes de profundidade diferente da amostra. Eu tentei agora, de uma maneira muito superficial, mostrar para vocês a razão disso, né? Então, né, na região superficial, que tem geralmente o mesmo diâmetro do feixe aqui, é de onde é a região de onde os elétrons secundários conseguem efetivamente deixar a amostra e serem detectados, né? Devido a essa profundidade muito pequena, né, o sinal de elétrons secundários são os que provêm uma maior resolução para imagem em neve. Perceba que a região de elétrons secundários, você começa a alargar aqui o diâmetro da sua sonda, e então você começa a ter sobreposições ponto a ponto aqui quando esse feixe anda, tornando a sua imagem um pouco menos resolvida. Agora falando sobre imagens por elétron reto espalhado, a questão de contraste. Por definição, são aqueles elétrons que possuem energia entre 50 eletronvolts e o valor da energia do feixe primário. Os elétrons reto espalhado com energia próxima do elétron primário, são esse pico aqui, são aqueles que sofrem espalhamento elástico, ou seja, que perderam muito pouca energia ou quase nenhuma, e são esses que formam a maior parte do sinal detectado de elétrons reto espalhado. Né? Esse sinal resultante, que ocorre mais para o interior das amostras aqui dos elétrons reto espalhado, são elétrons com mais baixa energia, são, como eu falei antes, de um volume maior. Então a resolução da imagem gerada por esses elétrons é pior do que comparada com esse aqui, que tem uma pontinha mais fina. Sem pensar nos parâmetros do microscópio, diâmetro do feixe, energia, etc., a resolução de uma imagem de elétrons reto espalhado, ela também depende do material da amostra. Quanto maior, como a gente mostrou naquela simulação lá, quanto mais pesado for o átomo da sua amostra, quanto maior o número atômico, menor o volume de interação e, consequentemente, melhor a resolução, porque o diâmetro vai ficando cada vez menor. Resolução da imagem. Aqui também dados empíricos mostrando como o contraste se forma em uma imagem por elétrons reto espalhado. Lembrando então, o feixe atinge a sua amostra, interage com o núcleo, um átomo pesado vai espalhar mais elétrons reto espalhado do que um átomo mais leve. Consequentemente, quando o seu sistema capturar esses dois pontos, ele vai dar um tom de cinza mais claro para a região de átomo mais pesado e um tom de cinza mais escuro para uma região de átomo mais leve, porque recebeu menos sinal dessa região, né? Aqui, o coeficiente eta, que é o coeficiente de geração de elétrons reto espalhado, em função do número atômico. Observe que quanto mais baixo o número atômico, maior a diferença de contraste. E quanto maior o Z,
Como eu disse, quanto maior o número atômico, mais elétrons reto espalhados são gerados. Só que o contraste por composição é mais elevado para materiais vizinhos mais baixos em número atômico do que para elementos mais altos. Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui dois elementos muito próximos em número atômico, mas que tem uma diferença de emissão de elétrons reto espalhado razoável. Aqui eu tenho dois elementos muito mais pesados, mas que quase não tem diferença no coeficiente de emissão. Consequentemente, esses dois elementos aqui vão aparecer muito mais separados numa imagem do que esses dois aqui, para uma imagem de elétron reto espalhado. Comparando imagens de elétrons secundários vezes imagens de elétron reto espalhado. Então aqui eu tenho, já tinha mostrado na outra aula para vocês um exemplo dos nanotubos de carbono, aqui uma outra imagem, onde eu tenho na mesma região imagens por elétrons secundários e imagens por elétrons reto espalhado. Nesse caso aqui, isso aqui é um pedacinho de uma escrita, de uma letra em um cartão de visita. Então aqui você tem a tinta, que é feita de um metal, de um material mais pesado do que da fibra de carbono do papel. Por isso, na imagem de elétron reto espalhado, essa parte da tinta aparece mais clara do que a parte do papel. Enquanto aqui você tem só uma visão, né, a interpretação é mais direta de uma imagem de elétrons secundários, você tem uma visão da morfologia das coisas. Então, gente, novamente agradeço o interesse de vocês no nosso treinamento. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro o suficiente para mostrar para vocês as diferenças entre imagens obtidas por elétrons reto espalhado e elétrons secundários e das suas aplicações. Em breve teremos o nosso encontro síncrono, onde eu vou repetir essa aula e vocês poderão me interromper e esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.